O que acontece se um fundo imobiliário falir? Os cotistas podem mudar a administração de um fundo imobiliário? Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir rendimentos todo mês? No vídeo de hoje eu vou responder perguntas frequentes que os investidores iniciantes em fundos imobiliários fazem. Eu selecionei perguntas que geralmente eu recebo nos comentários aqui do canal e recebo também lá no meu Instagram. E eu tenho certeza que aquela dúvida que você tem guardado há muito tempo vai ser respondida nesse vídeo aqui. Por isso, assista o vídeo até o final. Bom, Douglas Moreira aqui. Se você é novo por aqui, não considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana eu trago vídeos como esse aqui para você. E se você puder também, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para a divulgação dos vídeos aqui do canal. Não custa nada para você, mas isso tem muito valor para eu me manter motivado em produzir mais vídeos por aqui. A primeira pergunta é a seguinte: é possível comprar frações de uma cota de fundo imobiliário? E a resposta é não. Até esse momento, a menor quantidade de cotas que você consegue comprar de fundos imobiliários é uma cota. Diferentemente do mercado americano, onde você consegue comprar frações de uma cota ou frações de uma ação, aqui no Brasil, especificamente com os fundos imobiliários, você só consegue comprar uma, duas, três ou múltiplos de uma cota. Isso não constitui um problema para que você comece a investir, até porque existem fundos imobiliários que têm preço de cota de 100, 50, 10 e até mesmo R$3. A pergunta número 2 é: em que dia recebo os meus rendimentos de FIIs? A enorme maioria dos fundos imobiliários paga os rendimentos mensalmente. No entanto, a data específica é determinada pelo próprio fundo imobiliário. A grosso modo, a maioria dos fundos imobiliários paga os seus rendimentos entre o dia 1º e o dia 15 de cada mês. Porém, para ter certeza em qual data o fundo que você tem vai pagar os rendimentos, você deve consultar o relatório gerencial do fundo, emitido todo final de mês. É ali que você vai encontrar as informações exatas da data em que você vai receber os seus dividendos. Uma outra alternativa é acessar o site Status Invest, digitar o código do fundo que você pretende saber, a data de pagamento, e assim você vai encontrar ali a data que você vai receber os seus rendimentos. A pergunta número 3 é: eu perco o dinheiro que eu investi se o administrador do fundo falir? E a resposta para essa pergunta é não. O patrimônio do fundo é dos cotistas. O administrador do fundo está ali apenas para fazer a gestão desse patrimônio. Caso, por um motivo ou outro, esse administrador venha a falir, a única coisa que vai acontecer é a convocação de uma assembleia para a escolha de um novo administrador. Durante esse tempo, todos os rendimentos são pagos normalmente aos cotistas. Mas vale lembrar que isso é muito raro de se acontecer. Então, por isso, você pode ficar tranquilo. Se você está gostando desse vídeo até aqui, por favor, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. A próxima pergunta é: investir em FIIs é arriscado? Na verdade, não existe nenhum investimento que é 100% isento de riscos. Por exemplo, se você abrir uma carrocinha de cachorro-quente, você tem os riscos de não vender nenhum sanduíche. Da mesma forma, se você abrir uma loja de peças íntimas online, você também corre o risco de não vender nenhuma peça dessas. Da mesma forma acontece com os investimentos, e mais especificamente com os fundos imobiliários. Óbvio, através desses investimentos, você corre certos riscos. Porém, esses riscos são minimizados quando você investe com uma estratégia de investimento, sabendo quais fundamentos precisa analisar e como filtrar os melhores fundos para se investir. Se você ainda não tem uma estratégia de investimentos, ou se já investe, mas não tem certeza se está investindo de forma correta, eu convido você a conhecer a minha estratégia de investimentos, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Eu gravei um vídeo mostrando para você tudo sobre essa estratégia. A próxima pergunta é: investir pequenos valores ou esperar juntar um montante maior? Para a grande maioria das pessoas, não existe benefício nenhum esperar para juntar um montante maior para começar a investir. Até porque a barreira de entrada para se investir em fundos imobiliários é muito pequena. Como eu já disse aqui, você consegue começar a investir com 10, 50, 100
R$100. Então, se você consegue poupar uma pequena quantidade de dinheiro, já consegue começar a fazer os seus investimentos. Desde que, como eu disse, você tenha uma boa estratégia de investimentos e sempre se lembre de diversificar os tipos de fundos que vão para sua carteira. A próxima pergunta é: o que acontece com um FII se o gestor quebrar ou renunciar? Apesar desse fato ser muito raro, é possível que o gestor do fundo imobiliário renuncie ao cargo. Neste caso, duas coisas podem acontecer. Pode ser convocada uma assembleia para a escolha de um novo gestor, ou o administrador do fundo pode incorporar essa função. O mais importante é que, quando isso acontece, as atividades do fundo imobiliário permanecem em sua normalidade. Então você não precisa se preocupar. Uma outra pergunta é: o que é taxa de administração? A taxa de administração nada mais é do que uma taxa cobrada pelo gestor e pelo administrador pela prestação de serviço da gestão do fundo. Então o que acontece? Toda a receita do fundo vindo dos aluguéis cai no caixa do fundo. A partir daí é descontado todos os custos dessa operação, incluindo a taxa de administração, e esse dinheiro que sobra é distribuído para os cotistas. Cada fundo imobiliário tem uma taxa de administração diferente e você deve observar isso antes de escolher e investir nos seus fundos imobiliários. Lembrando que taxas mais altas comprometem o valor que os cotistas recebem lá no final do mês. Então você deve sim considerar as taxas de administração na hora de escolher os seus fundos. Agora, o que é um fundo imobiliário de papel? Um fundo imobiliário de papel são fundos imobiliários que investem em CRIs, ou seja, certificados de recebíveis. Esses certificados nada mais são do que dívidas atreladas a imóveis. Eu já falei de forma mais profunda sobre fundo de CRIs nesse vídeo aqui. Mas basicamente, um fundo de CRI antecipa o pagamento para o construtor ou dono do imóvel e fica recebendo de forma parcelada aqueles valores durante o tempo do financiamento. E obviamente uma parte daquela parcela que é paga pela pessoa ou pela empresa que assumiu o financiamento é distribuída para os cotistas do fundo. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir os rendimentos? E a resposta é sim. Segundo a Lei Federal 8.668 de 1993, todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir no mínimo 95% do resultado semestral. Vale lembrar aqui que o fundo poderia não pagar os rendimentos de forma mensal, e sim semestral. Mas de forma cultural, isso foi incorporado aqui no mercado brasileiro e acaba sendo uma boa vantagem que os fundos imobiliários oferecem, essa distribuição mensal de rendimentos. A próxima pergunta é se o preço das cotas de FIIs varia muito. Como todo ativo de renda variável, os fundos imobiliários, ou melhor, o preço das cotas dos fundos imobiliários varia no decorrer do tempo. No entanto, se compararmos essa variação com as ações, a oscilação dos fundos imobiliários chega a ser 70% menor, ou seja, o mercado se movimenta muito mais devagar. E isso acaba sendo uma oportunidade para quem está começando, porque acaba não sentindo tanto aquela aflição de ver os ativos subir e descer a todo tempo. A próxima pergunta é se os valores dos rendimentos de um fundo imobiliário pode variar. E a resposta é sim. Os rendimentos podem variar para cima ou para baixo. A maioria dos fundos tem receita vinda de aluguéis de imóveis, ou então a chegada ou a saída de um inquilino pode afetar na distribuição que aquele fundo faz para você. Mais especificamente, com relação aos fundos imobiliários de papel, caso ocorra uma alteração nos índices de inflação, isso também pode afetar a distribuição de dividendos feitas pelos fundos imobiliários. A próxima pergunta é: qual é a diferença entre administrador e gestor do fundo imobiliário? Bom, o administrador é responsável pela maior parte do fundo. É ele que cuida da parte burocrática, seja de cartório, CVM e toda aquela parte judicial. Já o gestor cuida da parte mais estratégica, determinando quais ativos devem ser comprados, vendidos, escolha de bons inquilinos, dentre outras coisas mais estratégicas. A próxima pergunta é: qual é o valor mínimo para investir em fundos imobiliários? Isso vai depender muito do fundo imobiliário que você pretende investir. Como eu disse até aqui, existem fundos imobiliários com preço de cota de 100, 80, 50, 10 reais. Mas vale lembrar que você deve fazer uma análise ampla dos fundamentos do fundo imobiliário. E existem pelo menos 6 fundamentos muito importantes para você escolher bons fundos para investir. E não somente o preço da cota. Eu falo mais sobre esses fundamentos nesse vídeo aqui em cima. Agora me diz uma coisa, ficou
Ficou alguma pergunta no ar para você? Você ainda tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar mais 2 vídeos para te ajudar nesse assunto aqui no canal. Um sou eu mesmo que escolhi e o outro foi o próprio algoritmo do YouTube. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo porque trem bom é saber.